Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, meu senhor e minha senhora que está aí do outro lado nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, começando mais uma semana com as bênçãos de Deus. Já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e se está chovendo ou não, como está o clima aí, coloque aí a sua opinião. Pessoal, matéria bomba trazendo mais um parlamentar perseguido pelo STF. É isso mesmo, eu vou trazer para vocês essa matéria em primeira mão. Já vou pedindo você também para se inscrever no canal, deixando o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. A gente começa o programa então entrevistando o deputado, a gente vai falar de mais um ataque do STF contra a imunidade parlamentar. O deputado está sendo investigado por uma declaração feita na tribuna da Câmara. Ele só ficou sabendo disso depois de ter sido intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento. A investigação foi instaurada depois de um discurso do Van Hatten no dia 14 de agosto, no qual ele criticou o delegado Fábio Schor, da Polícia Federal. Todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Álvares Schor, que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins. E agora, mais abuso de autoridade, indo atrás de uma adolescente de 16 anos e pedindo, e Moraes aceitando, que é pior, a prisão da sua mãe, caso ela use redes sociais, e acusando todos esses que hoje estão perseguidos de corrupção de menores. Obrigado. Faço só mais um adendo, senhor presidente, eu faço questão aqui de dizer. Depois de eu fazer esse pronunciamento, se algo acontecer comigo, todos aqui já sabem o motivo. Porque atrás de todos os outros foram ao postar essa foto. Está registrado. Essa parte final é profética, né? Quando soube da investigação, o deputado voltou à tribuna para denunciar o caso. Na sexta-feira, não a passada, a anterior, fui surpreendido pelos meus assessores ao dizerem que na caixa de entrada do meu e-mail parlamentar havia uma intimação da Polícia Federal. Primeiro, método completamente heterodoxo, para não dizer ilegal. Uma caixa de entrada acessível aos assessores todos, uma intimação da Polícia Federal, deputada Paula Belmonte, para prestar depoimento sobre algo que eu nem sabia o que poderia ser, porque não havia mais informações. Apenas ainda a oferta de datas pré-estipuladas, deputada Bia Kicis, com alguns horários, sem chance de que eu escolhesse outros horários, porque se não respondesse aos e-mails ou não desse por uma daquelas opções como a minha preferida, seria me resguardado o direito constitucional ao silêncio. Aí eu entendi que estava sendo investigado, mas pelo quê? Constituí advogado. Pedi que fosse solicitado um inquérito. E, senhor presidente, qual não foi a minha surpresa? Ou melhor, de fato, talvez não deveria estar surpreso, ao ver que eu estava, a partir daquele momento, intimado, de uma forma completamente equivocada, é verdade, a prestar esclarecimentos sobre uma investigação que corre contra mim no Supremo Tribunal Federal, em virtude de uma fala minha na tribuna da Câmara dos Deputados. Deputado, eu começo perguntando ao senhor, dos seus colegas de Câmara, né, quem se manifestou ao seu favor, quem conseguiu entender a gravidade de algo assim, quem entendeu que isso não é um ataque apenas ao senhor, mas um ataque ao Congresso Nacional e à democracia brasileira? Olha, Lacombe, esse trabalho ainda está sendo feito, tá? Eu preciso dizer que, até o momento, vários colegas parlamentares da oposição já se manifestaram, principalmente da oposição, de forma veemente nas redes sociais ou na tribuna, né? Nós tivemos do Nicolas,
ao Gustavo Gayer, ao Zuco, que fez uma manifestação também no seu Instagram há pouco, lá do meu estado do Rio Grande do Sul, Sanderson, vários parlamentares do meu estado e do restante do Brasil, mas vinculados à oposição, e no Senado da República também muitos senadores se manifestando contra essa violação da imunidade parlamentar. Eu vou ser injusto até se eu esquecer de algum, porque foram realmente muitos, mas faço especial menção ao senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição, que retoma o seu mandato, está licenciado agora na segunda-feira, e que já está trabalhando, inclusive, junto aos demais líderes partidários para uma reação forte do Congresso Nacional. Eu entendo que a reação deveria já ter sido maior, afinal de contas essa agressão é muito forte, mas nós sabemos que há dois problemas nesse momento a serem enfrentados. O primeiro, que nós estamos em pleno período eleitoral, então as disputas do segundo turno acabam distraindo o cenário político. Tem colega que até agora nem está sabendo do que aconteceu, porque não está em Brasília, não tem, apesar das redes sociais tratarem do tema, nós sabemos que há informações que levam algum tempo até chegar nos parlamentares, ainda mais aqueles que estão em campanha. E em segundo lugar, porque tem muito parlamentar hoje no Brasil, infelizmente, que já não dá tanto valor mais à tribuna, porque o serviço parlamentar foi deixado em segundo plano para dar preferência para as emendas parlamentares e outras formas, né, de práticas mais fisiológicas e não aquelas que são da finalidade do parlamento. E depois, claro, tem a turma da esquerda que, infelizmente, não tem compromisso com democracia, com imunidade parlamentar, com nada disso, que pode logo ali também ser vítima disso tudo, mas porque são beneficiados, preferem se omitir. Então, a participação do parlamento nesse momento, ela foi relevante no que diz respeito à oposição. Nunca recebi tanta manifestação de apoio e de solidariedade, né? Mas, obviamente, que ainda precisa avançar, principalmente sobre os atores mais relevantes, líderes partidários, presidente da Câmara, presidente do Senado e assim por diante. Do presidente Arthur Lira, eu ainda não vi uma manifestação pública a respeito desse assunto, eu espero que ele o faça, mas ele, de fato, no momento em que liguei para ele, até registrei isso na tribuna, para falar desse processo aberto contra mim, ou melhor, dessa instauração de inquérito, pode virar um processo contra mim, ele disse imediatamente que isso não poderia acontecer, e que a Procuradoria da Câmara estaria à minha disposição para a defesa ou para ajudar na defesa se eu já tivesse constituído advogado, para que essa agressão não se consolidasse. Então, tem muito ainda trabalho pela frente, agora esse segundo turno tem mais uma semana, mas também é um processo que pode levar algum tempo e a gente vai ter que ir angariando os apoios necessários para vencê-lo também politicamente, não só juridicamente. Constantino. Pois é, deputado, como o senhor mencionou aí, eu prestei solidariedade imediatamente quando vi, é uma coisa assustadora. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: bom, na imprensa também a gente vê um relativo silêncio em relação à gravidade disso. Rasgar o artigo 53 da Constituição uma vez mais, e acho que muita gente aprendeu a lição lá com a história do Daniel Silveira. A Câmara, né, fez um papelão ali. Então deveria estar mais unida em defender a sua garantia constitucional. Na imprensa, muita gente também em silêncio. Faço aqui a ressalva, a exceção honrosa do Guzzo, né, que escreveu um texto muito duro. O STF está demolindo a ordem democrática. O deputado Van Hatten, como seus 512 colegas da Câmara, não pode ser chamado à Polícia Federal, ainda mais, né, para um depoimento, para um inquérito em relação ao que foi dito na tribuna. Esse deputado Fábio Schott, todo mundo conhece, foi o que tomou meu depoimento também, a minha oitiva foi ele que comandou, né, e eu já revelei aqui e acolá, porque anda sob segredo de justiça, o quão patética e constrangedora foi o inquérito, né, a pergunta que ele fazia para mim, né, a natureza das perguntas. Um negócio realmente ridículo. Foi também o incumbido de ir atrás daqueles grandes empresários de um grupo de WhatsApp que eu fazia parte, e um deles por ter mandado um joinha. Então, é essa mesma figura cujo nome se repete, e todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes tinha ali uma certa influência sobre ele, né? Aí a pergunta que eu vou te fazer é exatamente essa. Não foi o Alexandre de Moraes. E muita gente automaticamente já falou, lá vem o Xande de novo, pô, quem vai parar o Xande? Eu quero trazer à luz isso porque talvez mostre a gravidade da situação. A porteira já foi tão escancarada que outros com o mesmo mindset, a mesma mentalidade totalitária,
né, tucanopetista, estão se sentindo à vontade, já que não tem nenhuma punição, não tem impeachment, o Alexandre de Moraes, com tudo que já fez, continua blindado, por que não começarem outros a fazer, né? Então, dessa vez foi o Flávio Dino, o comunista da corte, né? Assim, inclusive, dito pelo próprio Lula, que com muito orgulho colocou o comunista lá dentro. Então, isso aumenta talvez a gravidade, mostra que o Alexandre de Moraes não é um problema isolado, que ele não age sozinho. No mais, o senhor é do Partido Novo, não é um bolsonarista, ninguém pode colocar esse rótulo no senhor, inclusive muitos bolsonaristas vivem criticando sua postura, muitas vezes, por ser liberal, por ser independente, por fazer críticas pontuais ao Bolsonaro. Então, o resumo da ópera não é Alexandre de Moraes indo atrás de mais um bolsonarista, é o Flávio Dino indo atrás de um liberal. Então, onde é que isso vai parar, deputado? Qual é a gravidade disso, uma vez que, de novo, amanhã qualquer outro ministro da corte pode ir atrás de qualquer outro parlamentar, ignorando a proteção do artigo 53 e tentando, de alguma forma, intimidar, calar, porque esse é o objetivo, sem dúvida. Excelente, Constantino, e você abordou 2 pontos fundamentais nessa discussão, Thor. E o primeiro é sobre a denúncia que eu fiz. Na verdade, o que eu fiz na tribuna foi exercer o meu mandato parlamentar e denunciar um delegado da Polícia Federal, porque eu entendo, e assim eu falei na tribuna da Câmara dos Deputados, que ele está extrapolando das suas funções e abusando de autoridade, e como deputado federal eu tenho todo o direito, aliás, eu tenho o dever de fazer essa denúncia. Por isso que se dá imunidade parlamentar. E no lugar de investigarem a denúncia que eu fiz, em vez de a Polícia Federal avaliar o que eu levei à tribuna e tentar entender se realmente era dessa forma, o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal foi quem fez a notícia de fato contra mim. E depois de um trâmite interno que acabou contando com a participação de 9 delegados da Polícia Federal e 5 agentes, esse policial, Fábio Alvarez Shor, anuiu, ou seja, concordou em representar contra mim. Então, quer dizer, em vez de investigarem que eu estava denunciando, quem fez o discurso, quem fez a denúncia, passa a ser o investigador. Então é muito importante essa tua observação inicial, porque Fábio Alvarez Shor, na verdade, está fazendo ao longo de todos esses anos em que está servindo ao ditador, ao Alexandre de Moraes, está fazendo esse trabalho sujo, inclusive com esses relatórios mal ajambrados, para dizer o mínimo, como o do Felipe Martins, que manteve ele preso durante 6 meses. Foi por conta desse relatório do Fábio Alvarez Shor que o Felipe Martins ficou preso 6 meses. Se tiver um motivo para ele ficar preso 6 meses, foi esse. E, aliás, vai ter problema ainda com os Estados Unidos, porque esse assunto não está elucidado, não está esclarecido. Como é que Felipe Martins teve a sua entrada nos Estados Unidos fraudada por autoridades americanas do CBP de Orlando? Esse é um outro capítulo que ainda vai ter de ser esclarecido, e a eventual participação de agentes nacionais nisso acaba mostrando que, se confirmada for, né, uma participação de agentes ou de delegados ou quem quer que seja, né, vinculado à Polícia Federal ou à investigação com esse tipo de crime em outro país, a situação vai piorar ainda mais. Então esse é um ponto, né? O outro ponto foi o que você trouxe sobre a participação do Flávio Dino. De fato, não foi Alexandre de Moraes o relator, não é ele o relator desse inquérito agora que foi aberto contra mim. É Flávio Dino, que já tem dado manifestações há algum tempo dizendo que a imunidade parlamentar ela é relativa e que os parlamentares poderiam responder eventualmente por crimes contra a honra, como é o caso desse inquérito, pois estão me acusando de ter feito um crime contra a honra do policial. Mais um parênteses aqui que é importante. Eu jamais ataquei pessoalmente esse policial. Eu falei da atuação profissional dele. Então, ainda que como cidadão eu dissesse isso, não se enquadraria como crime contra a honra desse policial. Nem muito menos como denunciação caluniosa, que é outro dos tipos penais que o Flávio Dino agora está tentando me enquadrar. Então, é importante mostrar, sim,
que essa mentalidade autoritária, totalitária, só podia vir mesmo de alguém que é comunista, porque o Lula disse que finalmente temos um comunista no Supremo Tribunal Federal. Porque no comunismo não se admitem mesmo outras opiniões. Qualquer país comunista, Coreia do Norte, Cuba, China, né, a ex-União Soviética, não permitem outros partidos a não ser o partido do governo, o Partido Comunista. Qualquer outro partido é retirado do campo político. Não existe mais democracia. E é isso que Flávio Dino quer. E também é importante lembrar, Constantino, que Flávio Dino disse a respeito de um colega parlamentar meu, Zé Nelto, que chamou Gustavo Gayer de nazista, chamou Gustavo Gayer de fascista. Quando perguntado sobre essas ofensas feitas ao deputado Gustavo Gayer por este chamado José Nelto, o Flávio Dino disse que não tinha problema, que chamar de nazista e de fascista era de jogo político, que são correntes políticas ideológicas e, portanto, pode ser chamado. Agora, eu dizer que um policial federal, um abusador de autoridade, na tribuna da Câmara dos Deputados, isso já pode ser crime contra a honra. Por favor, né? Nós estamos muito acostumados como povo, né, a seguir ordens, e isso é muito ruim, porque a Constituição ou a lei, qualquer uma das duas, mas principalmente a Constituição, ela justamente existe para que o governo seja de leis e não de homens, né, seja daquilo que está escrito depois de uma convenção de indivíduos, né, que decidem, até aqui você pode ir, a partir daqui virou crime, virou um excesso. Né? E aí eu volto à observação que o Constantino fez, que você complementou, sobre o fato de que o artigo 53 já vem sendo abusado há muito tempo. Isso é verdade. Eu defendo a liberdade irrestrita do parlamentar. Ele precisa ter imunidade para falar não só na tribuna ou só dentro do Congresso, mas em qualquer lugar, nas redes sociais, onde quiser, até porque o parlamentar, ele não trabalha só em Brasília, ele representa uma população, por exemplo, no seu estado ou em município e região. Agora, a liberdade, dizia Hayek, né? Ela não se perde uma vez, ela vai sendo perdida assim como se fatia um salame, né? Pouco a pouco. E agora, nesse caso que me atinge, chegou-se no fim da linha, eu diria. Esse é o último ponto da liberdade e imunidade parlamentar. Se passar desta linha, né, dentro da Câmara, usando a tribuna parlamentar, um juiz entende que eu não tenho imunidade para fazer a denúncia que eu quiser, aí é o fim da linha da democracia, da Constituição. Não tem outra coisa mais que eles possam fazer contra os parlamentares sob o ponto de vista do fechamento mesmo efetivo do Congresso Nacional. É muito grave isso, é muito grave. E, de novo, eu não estou diminuindo a importância das agressões anteriores. É um absurdo nós continuarmos tendo um Daniel Silveira preso por palavras ditas num vídeo, por um processo absolutamente errado, kafkiano, ilegal, inconstitucional. É um absurdo. Nós vemos o Nicolas Ferreira agora sofrendo uma investigação também, porque ele falou nos Estados Unidos, chamou o Lula de ladrão num evento da ONU, também em missão oficial, ou seja, protegido sob o manto da imunidade parlamentar, e mesmo que não estivesse em missão oficial, na minha opinião, ele poderia dizer. Agora, quando chega ao ponto de na tribuna o deputado não está mais protegido, acabou. Por que existe tribuna? Para que nós elegemos deputados para Brasília? É só para fazer negociata? É só para fazer esse tipo, que aliás eu jamais vou entrar em negociata, mas é o que infelizmente muitos fazem, para dar apoio para o governo? E aí entra essa discussão toda que está fazendo, né, sobre como a gente fica com isso no parlamento. É difícil. Nós temos que todos os dias combater não só os abusos de autoridade de fora, né, aquilo que vem tanto do Poder Executivo como do Poder Judiciário, como nós temos que também nos indispor com os colegas que não estão atuando de acordo com o que estabelece a própria Constituição e as leis, preferem estar em cuidar das suas próprias vidas, fazer seus próprios negócios e não atender aos anseios mesmo da população. É uma discussão muito longa que se pode fazer a respeito desse tema, mas eu diria que o mais importante de tudo, no fim do dia, é ter uma pressão popular forte. E aí que programas como 4x4 são fundamentais, essa discussão pública que você faz nas suas redes, que o Constantino faz, que o Lacombe faz, nós não podemos parar de falar, porque à medida que nós vamos falando, ainda que no curto prazo às vezes seja difícil mudar as coisas, vai se criando uma consciência coletiva de que isso que está acontecendo em Brasília é errado, e a pressão vai se avolumando até chegar o momento, principalmente próximo à eleição, que deputados e senadores, buscando a sua reeleição, mesmo aqueles que fazem política da forma errada, pensem o seguinte: se eu não mudar a minha forma de agir, eu não vou mais poder ser eleito, e quero continuar agarrado ao mandato.
e eu preciso obedecer o que o povo quer. Então, não adianta, nós precisamos continuar na batalha cultural. E aí eu lembro do professor Olavo de Carvalho, lá atrás, ele sempre dizia, né, que não há nada na política, ele se baseava, na verdade, num filósofo alemão, que não há nada na política que não tenha acontecido na cultura de um país primeiro. Então nós temos que continuar batendo nessa tecla, falando as nossas ideias, até mudar essa mentalidade mais autoritária que nós temos no país e essa visão de caso, para que a gente possa viver numa nação realmente mais livre e mais democrática. Deputado, a turma aqui no chat está em polvorosa, todo mundo falando do apoio do Deltan Dallagnol, que é filiado ao seu partido, ao Partido Novo, ao Eduardo Pimentel, candidato do PSD à Prefeitura de Curitiba, o PSD com essa coligação ali com o PL lá em Curitiba. Infelizmente, a gente tem o incrível, nós somos todos aqui fãs do Paulo Eduardo Martins, candidato a vice do Eduardo Pimentel, e do outro lado temos uma enorme admiração por ela, a Cristina Grêmio, e a turma do 4x4 torce pela Cristina Grêmio, e não costumo fazer isso, mas eu também gostaria muito que a Cristina vencesse, fosse eleita prefeita de Curitiba. Eu a conheço desde a década de 90, trabalhamos juntos na Rede Globo do Rio, mas há muitos comentários sobre isso, reclamando do Deltan Dallagnol, muitos comentários elogiosos ao senhor, né, falando da sua bravura, da sua coragem, da sua luta pela liberdade de expressão, mas muitas reclamações em relação ao Partido Novo, né, um pouco por conta hoje da questão do apoio do Deltan ao Pimentel, mas talvez um pouco por aquela lembrança do Partido Novo do João Amoedo, né. O que o senhor pode dizer à turma que está aqui toda no chat? Em primeiro lugar, João Amoedo não está mais no Partido Novo. Quando aconteceu toda aquela confusão interna no partido, gerada justamente por uma pessoa que ajudou sim a fundar o partido, e é óbvio que o papel do João na fundação do partido, em buscar pessoas que fossem alinhados a ideias de liberdade e tal, aquela época foi muito importante, mas ele passou a jogar contra, fazer gol contra. Rodrigo Constantino disso, aliás, porque ele participou lá do início das movimentações, inclusive, para poder funcionar como partido político. E depois, João Amoedo, assim, eu não posso me manifestar muito sobre os motivos que levaram ele a virar o fio, a fazer as manifestações completamente disparatados, inclusive depois do segundo turno da eleição de 2022, dizer que ia votar no Lula, mas eu posso dizer que eu tomei atitude. Eu fui um dos filiados que assinou o pedido de expulsão de João Amoedo do Partido Novo, e quando assinei o pedido de expulsão, junto aos parlamentares do Novo, se eu não me engano, Vinícius Poit, Paulo Ganimi, acho que o Romeu Zema, o governador, tenho certeza, estava junto também, enfim, o partido deu andamento ainda antes do final do segundo turno, aliás, logo em seguida a sua manifestação, foi suspenso do partido e depois decidiu sair. Foi um momento assim muito constrangedor para todos nós conviver com o João Amoedo, foi muito prejudicial para o crescimento do Novo, não só pela postura dele, como também em virtude de, nas eleições municipais de 2020, ele ter atrofiado o partido com diretrizes extremamente assim, maléficas. O partido tinha que ter no mínimo 200 filiados no município, depois quando atingia o número de filiados e as doações que eram requeridas um ano antes da eleição, ele fazia nova regra e daí dizia que apesar de 15 municípios ou 20 naquele estado terem atingido as metas, ele só ia deixar como presidente do diretório nacional que 6 tivessem candidaturas. Enfim, foi um desastre em 2020, que impactou nas nossas eleições de 2022, impactou na minha eleição, de todos os candidatos do Novo. Nós tínhamos 8 maravilhosos deputados federais, baixamos infelizmente para 13 em 2022, agora com a volta do Salles nós estamos com 4 deputados federais de novo, com o senador Girão, mas a boa notícia, Lacombe, é que de 2018 para 2020, de 2020 para 2024 nós aumentamos muito o número de vereadores do partido. Por exemplo, nós aumentamos os vereadores de 28, se não me engano, eleitos para mais de 260. E o número de prefeitos de 1 para 18. E nós temos 2 concorrendo no segundo turno. Um está concorrendo em Taubaté e outro está concorrendo em Ribeirão Preto. Além
de candidaturas a vice-prefeitos em vários municípios. Eu estive em Cuiabá, eu estive em Manaus, eu estive em João Pessoa. Nesses 3 municípios nós somos o vice-prefeito, nós temos o candidato a vice. Na verdade, em 2 eles são uma mulher, né, são mulheres, e do 22, do PL. Eu acho que o mais importante é a gente sempre buscar a união onde a gente puder. O Deltan é uma pessoa que tem minha absoluta admiração, uma pessoa que fez demais pelo Brasil, foi caçado completamente de uma forma injusta, absurda, no Congresso Nacional. Ele tem, assim, para mim, ele é uma figura fantástica, vai continuar fazendo muito pelo país agora como filiado ao Partido Novo. A Cristina, eu acompanho ela da TV e de quanto foi perseguida, que foi um absurdo também, por onde passou. O Paulo Martins é meu amigo de longuíssima data, desde a época que a gente não sabia nem qual era o nosso destino seguinte, porque a gente era tão pouco, né, éramos tão poucos, que era muito difícil a gente conseguir imaginar onde nós chegaríamos, e ele acabou sendo deputado federal, votou pelo impeachment da Dilma. Então, na minha opinião, Lacombe, é uma pena que a gente esteja chegando agora num momento, por causa de eleição municipal, que sim é importante para um município, mas que no contexto nacional nós precisamos lembrar que nós temos uma batalha muito maior. É uma pena que muitos prefiram se degladiar, né, dentro da direita, em vez de entender quais são as diferenças, atuais diferentes composições, e não extrapolar do nível municipal para acabar fazendo uma batalha que acabe sangrando lideranças tão importantes como são o caso dessas 3 que a gente menciona, tanto da Cristina como Paulo Martins, como o Deltan, que está fazendo um trabalho assim espetacular de circular o Brasil depois de ter sido caçado injustamente. Ele tinha tudo para desistir, Lacombe. Ele era o cara que devia ter dito, chega, fui caçado de uma forma leviana, absurda. Me disseram que eu não sequer ter concorrido, inventaram um potencial crime para poder... Então eu acho que não faz bem para a nossa direita no Brasil essa desunião e essa troca de farpas tão grande que está acontecendo, e não contem comigo, eu sempre digo para as pessoas que me acompanham, para estimular confusão interna na direita. Eu acho que nós temos que andar junto, porque o inimigo é muito maior, e lá em Brasília eu tenho feito o possível para vencê-lo. Constantino. Eu vou pegar exatamente daí, deputado. Sim, a gente olha assustado, né, para algumas coisas de rede social. O advento das redes sociais foi fundamental para a direita, mas também, enfim, empoderou um bando de idiota que fica só no Fla-Flu e tudo é personalizado, tudo é um contra o outro. De repente todo mundo virou traidor. Algumas contas de anonimato, né, vêm e fazendo dossiês, e eu já sou traidor, eu que estou há 30 anos defendendo isso, né, eu virei traidor, porque tudo se resume a quem o Bolsonaro mandou apoiar ou não mandou, ou o Deltan traiu ou não traiu, ou a crise ou não sei o quê. E o Ronald Reagan dizia, né, se o sujeito concorda 80% comigo, ele é 80% amigo e não 20% inimigo. Eu quero pegar daí para fazer uma pergunta que não quero colocá-lo em mais uma saia justa, mas eu quero entender, porque eu estou na mesma página. Eu não tenho partido, ao contrário do senhor, que tem uma questão partidária que tem que ser levada em conta, eleitoral que tem que ser levada em conta. Eu não sou candidato a nada, eu não tenho partido, eu sequer moro no Brasil mais seguro como cidadão americano, mas eu quero o bem do Brasil e eu luto por isso há 30 anos, com meus 15 livros publicados e vários veículos de comunicação que eu passei e por aí vai. E eu estou pensando o seguinte, hoje a direita deveria estar unida em prol de algumas pautas comuns prioritárias. Então eu vou dar um exemplo. O Girão, meu amigo Girão, que agora está no Partido Novo, não estava antes, e eu já o admirava muito politicamente falando também antes. Ele está no Partido Novo, tem mais coerência. Ele, na questão das armas, esbarra em aspectos que para os bolsonaristas pode ser até mortal. Ele não é um grande defensor das armas, do porte de armas, né? Mas ele é uma das vozes mais relevantes contra o STF e o arbítrio de poder supremo. Ou seja, ele enfrenta o Xande. Aí eu vou pegar 2 governadores, para não ficar só no do seu partido, que seria uma baita saia justa, para fazer meu ponto. O Zema e o Tarcísio. 2 grandes promessas, gestores eficientes, mais alinhados à direita,
condições normais de temperatura e pressão, mas eu não tenho dúvida que o país estaria em ótimas mãos se estivesse com o Romeu Zema ou se estivesse com o Tarcísio de Freitas sendo gerido em vez de uma turma aí da esquerda e tudo mais. Só que ambos são muito tímidos, para não dizer até coisa pior do que isso, quando o assunto, para mim, que é a prioridade no país hoje, é o Alexandre de Moraes e o Supremo. Que o senhor, por exemplo, é um dos que mais me representam, porque o senhor tem coragem de enfrentar. Mas eu não vejo o governador Zema ou o Tarcísio fazendo isso. Como é que fica para 2026? Como é que fica para a pergunta que o Luiz fez, para a gente sair dessa arapuca? Porque a gente precisa priorizar isso. Isso é a pauta número 1 do Brasil hoje. Resgatar nossas liberdades básicas e a democracia. Eu fico com medo se a direita vai ter um representante que é um gestor eficiente, mas não liga para isso nem para a agenda da guerra cultural que o senhor mesmo mencionou como a mais importante. E aí, quais são os nomes? Como é que a direita vai chegar unida em torno de um nome que entenda essa prioridade, deputado? Não, perfeito, Constantino. Nós precisamos ter essa consciência da direita em geral. Agora eu preciso puxar a bola para o meu campo, né? Longe de mim, deixar de analisar o cenário global. A minha concepção, todos precisam ter essa consciência dos abusos de autoridade do Alexandre de Moraes e das conversas que eu tive com o Zema. Ele tem não apenas completa consciência, como ojeriza também aquilo que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Ele é mais próximo. O Tarcísio certamente tem as suas interlocuções com os parlamentares, enfim, de São Paulo, mais próximos dele, do partido dele, mas eu vou puxar a bola para o nosso campo da oposição na Câmara dos Deputados, que é onde eu preciso jogar e preciso estar no dia a dia. A gente precisa ter uma união maior da oposição em torno desse tema. Eu acho fundamental. Amanhã eu vou fazer um levantamento junto com a assessoria, porque, como eu disse, né, tudo bem que alguns deputados ainda não se manifestaram, estão em campanha, senadores, etc. Mas isso aconteceu na quarta-feira comigo, certo? Porque eu fiquei sabendo, na verdade, porque a intimação da Polícia Federal veio na sexta-feira do dia 3 de outubro, e eu acabei só sabendo mesmo, tendo acesso ao inquérito, na última terça-feira, perdão, deixa eu ter certeza que isso foi terça ou quarta-feira, foi terça-feira de madrugada. Enfim, então, desde lá até domingo, já é tempo suficiente para a gente ter uma manifestação de todos os deputados, ou pelo menos uma consciência do que está acontecendo. Então, Rodrigo, até porque não é só governador que pode ser candidato à presidência da República, e deputados podem não ser candidatos eventualmente ao cargo maior, como também a senador na próxima eleição. Eu quero entender melhor. Amanhã já solicitei a minha assessoria fazer esse levantamento, quem foi que falou, quem não falou, para a gente ter esse raio-x da Câmara, porque uma coisa é o governador, ou algum governador, algum detentor de poder executivo se manifestar ou não se manifestar. Outra coisa é o parlamentar, que precisa falar, que tem como função maior e defender tanto a imunidade parlamentar, como também defender o parlamento dos abusos de autoridade, não dizer o que deve dizer. Então eu puxo para o meu assado, puxo essa bola para o meu campo e me comprometo aqui com o 4x4, inclusive, a fazer esse levantamento para a gente poder apresentar para os brasileiros, né, quem é que, afinal de contas, realmente está fazendo o trabalho de oposição e fazendo o trabalho parlamentar de expor para o país o que está acontecendo e quem não está. Acho que essa cobrança não só é válida, como é necessária. Afinal de contas, o eleitor merece saber quem são os deputados e senadores que estão do nosso lado. Gente, eu preciso liberar o deputado Marcel Van Hatten. A gente tinha prometido que ele participaria da primeira meia hora do programa, primeiros 40 minutos. Já passamos um pouquinho do tempo. Ele nos atendeu amavelmente, com toda a atenção, num restaurante aí em Campinas, está em trânsito. Deputado, muitíssimo obrigado. Receba aqui o nosso apoio total, não só nesta situação, mas na sua briga pela liberdade de expressão. Volte sempre ao 4x4. Boa sorte para todos nós. Boa noite, boa semana, deputado. Tamo junto, um abraço, boa noite para vocês, boa noite Lacombe, Constantino, Luiz, satisfação enorme estar com vocês no ar e muito obrigado pelo apoio de sempre. Acho que o mais importante de tudo é reconhecer que não só vocês estão apoiando, como estão sofrendo muita perseguição e tem, obviamente, minha solidariedade, porque a perseguição que vocês estão sofrendo, principalmente Constantino, que acho que foi o primeiro de todos, né, é muito anterior a essa que agora me atinge e eu nunca vou cansar de estar do lado de quem está do lado da Constituição e da lei. Podem contar comigo, vou continuar lutando. Obrigado.
Voltamos com as informações para todos vocês e olhem essa matéria, pessoal. Brasileiro encontra Trump no McDonald's e faz alerta: não deixe os Estados Unidos virarem o Brasil. Uma brasileira nos Estados Unidos se deparou com o candidato Donald Trump em uma filial do McDonald's na Pensilvânia e fez um pedido aí inusitado, que ele não permita que os Estados Unidos se tornem como o Brasil, né? Isso aí, no caso, está falando diretamente do STF, né, pessoal? A mulher, surpresa ao encontrar o republicano, se aproximou e disse: Senhor presidente, por favor, não deixe os Estados Unidos se tornarem o Brasil. Meu país natal é o Brasil. Trump respondeu afirmando: vamos fazer melhor do que nunca. Os dois trocaram cumprimentos e a brasileira expressou gratidão pelo momento. Vamos ver esse vídeo aqui, pessoal. A lot of fun here, everybody. Oh my God! Oh my God! Look at all the fake news over there. Hello, everybody. You can take this, And you know right? this is compliments of Trump, okay? Yes, thank you. Okay. Mr. President, Yes. please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. Oh, we'll keep Please, it good. Please, We're please. going to make it better than ever, okay? Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure, Mr. Compliments President. of Trump. Yes. Have a good time. Thank you so much. Thank you over there. Thank you so much. Have a good time. Thank Nice you. to see You you. too. Bye, Thank darling. you. Have a good time. Thank you, honey. Tá aí, né, o nosso futuro aí, presidente Trump, né, falando aí com esta pessoa aí a respeito do Brasil, né, pessoal, a preocupação dela dos Estados Unidos não se tornar igual ao Brasil, né. Durante as campanhas eleitorais, candidatos frequentemente compartilham histórias de suas vidas para criar uma conexão mais próxima com o eleitorado. Donald Trump e Kamala Harris utilizaram suas vivências pessoais na disputa acirrada por votos. Enquanto Trump busca consolidar sua presença em estados chaves, Harris compartilha sua experiência de trabalho para realçar um lado humano e relacionável. As estratégias de campanha baseiam-se em mensagens que procuram ressoar com a população, especialmente em estados decisivos. Na Pensilvânia, por exemplo, ambos os candidatos dedicam especialmente atenção devido à importância crucial desse estado nas eleições presidenciais. Com uma disputa apertada nas pesquisas, cada detalhe pode ser aí determinante. Tá aí então, né, a brasileira que encontrou aí o Donald Trump no McDonald's e fez um alerta para não deixar os Estados Unidos virarem o Brasil. O que você acha dessa matéria? Coloque aqui a sua opinião. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.